Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Academia de Xadrez AXS. Sou o Mestre Nacional Kaique Secafim e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí mais uma análise do campeonato Sampa Chess Open, né? Das partidas em que eu joguei lá no campeonato. E na partida de hoje nós vamos dar uma olhada no Gambito escocês, tá? A gente vai ver algumas ideias bem legais que aconteceu aqui nessa partida. E bom, só para contextualizar, era uma partida pensada, 1h30 mais 30 segundos de acréscimo a cada lance. E essa aqui era a terceira rodada, tá? Eu ia enfrentar o jogador chamado Bruno Godinho, ele é um mestre nacional, e ele é especialista em preparação de abertura, enfim, e isso vai fazer com que mude aí um pouquinho o rumo da partida, né? A princípio eu já tinha jogado com ele antes e ele tinha jogado comigo D4, né? Mas bom, vamos lá para a partida sem muita enrolação e eu vou explicando para vocês aqui as ideias e qual que foi o plano para essa partida, né? Então, bom, eu tava aqui de pretas e o Bruno começou com E4, né? Quando ele começou com E4, como eu falei, né? Ele joga diversas aberturas, né? E aí aqui, eu sabia que contra E4 ele ia ter preparado a francesa, que é a abertura que eu mais jogo, né? Então eu decidi mudar e jogar E5. Bom, ele jogou cavalo F3, cavalo C6, aí ele veio com D4, então eu tomo em D4 e ele joga o gambito escocês com o bispo C4, né? Aqui caracteriza o gambito escocês, né? Outra opção é tomar em D4 e aqui estamos na abertura escocesa, né? Então quando o bispo C4 ele entra aqui no gambito escocês, né? A diferença é que ele não quer retomar aqui direto, ele quer deixar oportunidades já para desenvolver peça, fazer uma possível pressão aqui em F7 e, por exemplo, depois do lance cavalo F6 que foi jogado, ele tem duas opções principais aqui, né? A opção mais jogada é o E5, né? Então ele acaba atrasando aqui, ó, a tomada em D4 para que ele possa ter essa ideia aqui de E5 rápido, né? É, E a outra opção, que é o que ele jogou, que é rock, né? Bom, contra E5, o mais comum é D5, ataca o bispo. Então o bispo joga em B5, eu tiro o cavalo do ataque e agora sim ele retoma o peão. Aí eu defendo aqui, né? Porque ele tá ameaçando tomar em C6. E aqui ele dá o par de bispos, tá? Ele toma de bispo. E bom, depois de roque. Aí aqui as pretas têm algumas opções. Tem a opção de jogar C5, tem a opção de jogar bispo E7. Mas o mais comum é bispo C5. E bom, aí aqui as brancas têm algumas opções, como F3, depois o cavalo sai F4, o cavalo volta aqui para a casa de E4, né? E aí depois pode seguir desenvolvendo, tem bispo E3, cavalo D2, enfim. A gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco nessa linha. Mas bom, depois de cavalo F6, então aqui ele preferiu jogar com roque, tá? Então nessa posição aqui, como eu falei, né? E5 eu não tô tão acostumado a jogar. O mais teórico é tomar em E4, eu sabia que era esse. Porém, depois de torre E1, D5, ele toma agora em D5, dama por D5 e cavalo C3. Não posso tomar aqui, porque tá caindo a dama, e também não posso tomar de cavalo, porque ó, o rei tá cravado, certo? Então ele iria recuperar a peça, né? E aí, por exemplo, bispo E6 para evitar qualquer tipo de ataque descoberto. E depois de cavalo G5 eu faço roque grande, ele recupera aqui o peão e a partida segue com boas chances aí para ambos os lados, né? Bom, porém depois de roque, eu decidi que não ia entrar nessa linha mais teórica e aí decidi jogar com o bispo C5, que também é um lance jogável, né? E a ideia é que se ele fazer E5, por exemplo, eu quero fazer D5. E aí agora, se ele fizer bispo B5, a gente vai inverter e vai entrar naquela posição de novo, né? Depois desse, ele toma em D4, eu jogo bispo D7, quando toma, toma, e a gente chega na mesma posição, né? Vou mostrar uma ideia que tem aqui, só para vocês verem o porquê que vai ter um lance bem importante aí na partida, né? O porquê que eu fiz ele, né? Então, depois de F4 atacando o cavalo volta para E4, agora desenvolve o bispo. Agora as pretas fazem bispo B6, já que o bispo tá no ar aqui em C5, né? Aqui em B6 ele fica mais protegido aqui pelos peões, né? Então cavalo D2 para tentar tirar esse cavalo forte das pretas. Aí agora C5, ataca o cavalo.
O cavalo precisa voltar aqui para F3, né? Porque o preto vai tentar fazer bispo C6, D4 e plantar dama em D5. E se o cavalo voltar aqui para D3, para B3, ele fica muito fora de jogo, né? Ele fica sem casas, além do que depois que a gente entra nessa diagonal aqui, o ataque é muito forte. Então o cavalo volta para F3. Agora troca o cavalo, dama toma D4, ataca o bispo sai, traz o bispo aqui para diagonal. Agora bispo H4, ataca a dama. Dama D5, F4, e aqui é um momento bem interessante, porque o lance teórico é jogar rei D7, tá? Eu joguei bastante tempo de brancas essa posição, e eu já enfrentei bastante vezes esse rei D7, né? Aqui, por que que faz rei D7? Porque, por exemplo, roque pequeno tá muito perigoso, né? Tem um F6 chegando, dama G5 chegando e o ataque é muito forte. E não consegue fazer rocão porque, ó, o bispo cobre a casa de D8, né? Então, rei D7, a ideia é trazer o rei para C8, esconder ele aqui em B6, né? Por exemplo, um lance teórico aqui que é C4, a gente toma numa passando, dama toma e agora rei C8, saindo aqui numa possível cravada, né, de torre, né? Se a torre vir aqui em D1, ele vai cravar a nossa dama. E depois o rei pode esconder aqui em B7 e a posição também tem bastante chance para ambos os lados, tá? Então, só relembrando essa ideia do rei D7, né? Vocês vão entender mais para frente. Então, agora D5. Ele resolveu tomar em F6, é o mais jogado. Agora eu tomo em C4, ele toma em G7, ataca a torre. Então, a torre precisa sair. Eu tiro a torre para G8, agora torre E1, dando cheque no rei. Eu aproveito para trazer o bispo aqui, desenvolvendo ele. E agora vem cavalo G5, né? E aqui é o momento importante da partida, né? O computador ele considera um erro, mas é super jogável, né? Uma outra opção, por exemplo, era bispo em G5, mas ambos os lances são jogáveis, tá? Contra esse lance aqui, cavalo G5, agora eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê? Ele está simplesmente ameaçando tomar aqui em E6. E se eu jogar um lance, por exemplo, como dama E7 para defender, porque depois que ele toma, eu tomo. Só que agora, ó, ele tem dama H4. H5, na verdade. Ataca o rei e ataca o bispo, né? E aí eu vou acabar perdendo uma peça. Então, eu tenho que tomar muito cuidado aqui. Dama F6. Opa, dama F6 eu vou tomar o mesmo golpe, né? E aqui, o lance dama D5, eu tinha visto cavalo C3, dama F5. E eu não tinha muita certeza do que eu ia fazer contra esse aqui, né? Porque ele tá ameaçando tomar em C5 e depois tomar em E6. Minha dama tá um pouco perigosa, tá um pouco arriscada aqui, né? Pode chegar alguns G4 em algum momento. Porque depois que dama toma, por exemplo, fazer um lance aqui só pra ilustrar, né? G4. Esse eu tomo, ele toma, toma, e agora tem esse aqui, e já tá ganhando material, né? Então eu tenho que tomar bastante cuidado aqui, né? O, o mais teórico era tirar o bispo aqui do ataque, né? Eu poderia tirar o bispo, ou então fazer rocão também é uma opção. Enfim. Porém, aqui eu achei que a posição pudesse estar um pouco perigosa, eu não tinha muita certeza do que fazer. E aí eu escolhi fazer rei D7, pensando lá naquela outra posição, né? Aquela posição que eu já conhecia daquela outra linha, né? Então eu acabei fazendo rei D7. Ele, assim, ele é um lance ruim, mas ele é jogável, tá? Porque as brancas aqui, depois que tomam E6, a gente toma. Agora o branco só tem um para conservar a vantagem, que é dama em H5. A ideia do dama H5 é porque agora ataca o bispo, e depois que o bispo volta, agora tem bispo H6 e defende o peão de G7, que é um peão aqui que pode ficar incomodando a posição do preto, né? A ideia era tirar a dama para F6 e depois que eu passar a torre para cá eu esconder o rei e tentar algum contra-jogo aqui com esse forte centro, né? Porém, aqui meu adversário jogou dama G4, que não é tão preciso, porque agora depois de dama F6 eu já estou ameaçando tomar em G7, né? Então não é tão fácil para ele defender esse ponto aqui. Só que ele conseguiu defender de uma maneira legal, com o cavalo D2. A ideia é que agora ele ameaça o peão em C4, ele ameaça jogar cavalo E4, que é bem importante. Por exemplo, se eu jogar a torre por G7, ele tem cavalo E4 aqui, ó. E aí ele ataca o meu bispo, ataca a minha dama,
E se eu tomar em G4, ele toma com cheque e é cheque duplo, né? E aí eu vou acabar perdendo a torre, ó. Depois que o rei sai, ele simplesmente vai capturar a minha torre aqui, certo? Então não é fácil tomar em G7. E eu não posso tomar de dama porque ele tem simplesmente dama por E6 aqui também. E aí a posição tá muito perigosa, né? Então eu tinha que tomar muito cuidado aqui com essa ideia de cavalo E4, né? E bom, nesse momento eu escolhi jogar com dama F5. E bom, a ideia era que depois que ele toma, ele ia tomar aqui o peão de C4, eu ia tomar em G7. E é uma posição onde o material tá bem igualado. É... E daqui poderia ter muito jogo ainda, né? Ele poderia tentar alguma coisa com esse, por exemplo. E aí depois que eu tomo, ele toma de torre. E aí ele tá atacando aqui os dois pontos. E aí eu teria que fazer torre E7. Porque se ele tomar o bispo agora, ó, eu tô dando mate lá, né? E depois que ele troca. E aí a gente tem uma posição aí igualada, né? Só que a gente tem uma certa vantagem porque o nosso rei já tá no centro do tabuleiro, né? E ele vai ajudar aqui no final. O rei das brancas tá um pouquinho longe, né? Mas ainda assim era uma posição super jogável, né? Bom, então, mas porém nessa posição ele fez um lance bem interessante, foi torre E4, gostei bastante desse lance, porque ele mantém toda a tensão da posição, ele tá começando a tomar em C4, se eu tomar a dama ele toma e agora defende em G7, e a posição não é fácil, né? É, então eu tenho que tomar bastante cuidado aqui. Bom, e aí já que ele não quis trocar a dama, agora eu também não quero mais. Então eu fiz o lance dama D5. O computador não gosta tanto, mas é um lance ok, tá? E aqui ele seguiu bem, cavalo F3, traz o cavalo é, desenvolvendo, podendo agora trazer o bispo e também começa a ficar de olho nessas casas aqui. E bom, a minha ideia era que contra cavalo F3 eu ia fazer H5 e agora eu tô ameaçando o peão em G7 e também estou ameaçando a torre, né? Caso a dama saia para G3, por exemplo, para defender o peão, eu simplesmente vou capturar a torre, né? Então ele tem que trazer a dama aqui para casa de G6, onde ele defende o peão e também defende a torre. E a minha ideia era que aqui eu teria cavalo E7 e depois o lance dama H7. Agora eu vou tomar em G7, né? E depois que ele tomar aqui, eu vou tomar em E4, né? Bom, aqui tinha algumas opções interessantes. Por exemplo, nessa posição aqui, o computador ele sugere dama F5, mas é muito difícil fazer esse lance, né? Porque eu já mexi a dama para F5, para F6, para F5, depois para D5, eu tenho que voltar para F5. É um pouquinho difícil de fazer, muito anti-intuitivo, né? Um lance mais de computador mesmo. A ideia do cavalo E7, aqui uma outra opção que ele tinha, ao invés de dama H7, por exemplo, era cavalo E5. E depois de rei D6, cavalo F7. E eu não tenho muita opção aqui. Por exemplo, se eu tentar sair para C6 em algum momento, ele simplesmente pode capturar aqui em E6, né? E aí vantagem decisiva aí para as brancas, né? Então eu teria que ficar parado e talvez contra esse, talvez dar a dama aqui no cavalo, depois que ele toma, ele toma em C5, agora eu tomo em G7, e aí ele tem a opção de tomar ou em C5, ou em C4, ou em H5, né? E aí a posição de novo, é uma posição onde o material está equilibrado, ele vai ter essa maioria aqui na lado da dama, e eu tenho esse centro forte aqui, né? Independente se ele tomar aqui em C5, em C4 eu posso fazer E5, e eu continuo com o centro super forte, né? Bom, mas aqui o melhor é realmente jogar o lance que ele jogou, que é dama H7. Porque depois de torre G7, vocês estão vendo aí que a barrainha tá criticando bastante essa posição aí, tá? Por quê? Depois que ele toma, eu tomo. Nesse momento, ele jogou o lance dama E5, e dama E5 é um erro, ele deixa passar uma oportunidade aqui, que seria o lance cavalo E5. Por quê? O meu rei tem que subir aqui para D6, para não tomar aqui algum raio-x, enfim. E o rei sobe aqui para D6, atacando o cavalo. Só que nesse momento ele tem um lance muito interessante que é bispo G5. E agora ele ataca aqui, ó, em E7 também. Porque, por exemplo, se eu tomar aqui em E5, ele toma aqui em E7 primeiro. O rei tem que subir para continuar defendendo a dama. Agora toma a dama. E depois que eu tomo, agora ele toma o bispo C5 e ele tem um bispo inteiro a mais, né?
Então eu não poderia, depois desse, bispo G5, eu não poderia tomar em E5, né? E se eu fizer um lance como torre E8, para defender aqui o meu cavalo, né? Agora ele teria, por exemplo, cavalo por C4, ele também tem dama F7 aqui, atacando a torre, né? E se a torre sair, agora sim ele vai tomar em E7, então uma linha que poderia seguir, por exemplo, era rei por cavalo. E agora ele toma em E8 e aí ele tem uma qualidade a mais, além desse peão, desse cavalo sendo atacado, e esse rei no centro aqui que tá muito perigoso, né? Depois de cavalo C6, por exemplo, dama toma H5, e agora já pode estar ameaçando algum cheque descoberto nesse rei aqui, né? E a posição tá bem difícil aqui para as pretas, né? Porém, bom, para minha sorte, ele não viu essa ideia de cavalo E5, ele tentou trazer a dama para E5. A ideia dele era que, claro, se eu capturo ele vai tomar e depois tomar um peão aqui em C4. Porém, eu não preciso tomar, né? Eu jogo dama D5 e agora eu tenho um peão a mais. Porque ele acabou perdendo aquele peão de G7 e não recuperou, né? Então dama D5 e caso ele tome, eu posso tomar de cavalo, centralizando o cavalo. Bom, então ele decide trazer a dama para E2 agora. E aí ele tá ameaçando o cavalo E5 para tomar o peão em C4. Então eu jogo o cavalo C6, defendendo a ideia do cavalo E5 dele, né? Agora ele traz o bispo para o jogo, desenvolvendo o bispo. E eu faço o bispo D6 para contestar esse bispo dele, né? Tirar o controle aqui da casa de E5. O computador não gosta muito desse lance, ele preferia já começar trazendo a torre para F8, mas é um lance ok, tá? Então depois de bispo D6 ele tomou, eu tomo agora de peão, e a ideia é que um peão vai defender o outro, né? Depois que eu fizer E5, esses peões estão muito fortes aqui, ó. Essa estrutura fica muito forte defensivamente, além de que eles estão avançando aqui, ó, e daqui a pouco eu vou fazer um peão passado, não vai ter muito o que ele fazer, né? Então ele traz a torre aqui para o jogo, eu também trago a minha, né? Trago ela primeiro para G8 para deixar que o cavalo não possa sair de forma tranquila, né? Porque se ele sair, ele tem que ficar de olho lá no mate. Então ele faz G3, a ideia era realmente provocar esse G3 para depois eu fazer torre F8, atacar o cavalo ser obrigado a sair. E depois de cavalo D2, agora eu faço o lance C3, ataco o cavalo. E nesse momento aqui, meu adversário comete um erro, que é tomar aqui em C3. Vocês já vão ver por que que tá errado, né? É, Melhor era jogar o cavalo aqui em E4 direto, tá? Porque vocês vão ver que depois que ele toma em C3, eu vou retomar, e agora essa casa de D4, ó, ela tá livre pro cavalo, né? Então, depois que ele fazer o cavalo E4, eu vou trazer o cavalo aqui, atacando a dama, e também tô ameaçando aqui, ó, um ataque duplo, certo? Então, quando ele joga a dama aqui em E3, eu dou cheque, rei vem para F1, agora eu tomo a torre, rei toma, e aí aqui eu também tenho que tomar cuidado, porque tá caindo meu peão em C5, tá caindo meu peão em A7, tem que tomar cuidado onde eu tiro a torre, porque eu posso estar levando aqui um duplo na dama. Tem ideias de tentar invadir aqui com a dama, né? Onde ataca a torre ao mesmo tempo que ameaça o duplo, ameaça um cheque na sétima. Então a posição não é muito fácil ainda, né? Aqui eu escolhi fazer o lance dama C6. Eu defendo esse peão indiretamente, porque ele não pode tomar de dama, porque senão simplesmente eu tomo o cavalo. E se ele tomar de cavalo, agora eu tenho torre F6, torre F3 atacando a dama. E depois que a dama sair, por exemplo, eu vou simplesmente tomar o cavalo, né? Então eu defendi aquele peão e também defendo o peão de A7, porque ele não pode tomar em A7, porque o cavalo tá no ar, né? Então meio que eu consegui defender aí todos os peões que estavam no ar junto, né? Bom, então aqui ele faz F3 para defender aqui o cavalo, né? E agora poder começar algumas ameaças aqui em tomar em C3. Então eu faço o lance torre F7, a ideia é defender aqui a sétima fileira para não tomar nenhum cheque, caso se ele tome lá, vou trocar as damas e depois sacar em F3, né? Por isso ele traz a dama aqui para G5, né? Ele quer tentar algum cheque aqui, ameaça o peão de H5. E aqui nesse momento eu estava bem apurado no tempo, tá? Eu tinha cerca de 3 minutos no relógio e ele tinha acho que uns 20 minutos aqui mais ou menos, né? Bom, nesse momento eu escolhi dama D5. Foi uma armadilha aqui para ele, tá? A ideia é que eu queria provocar o lance cavalo F6 e ele acabou fazendo. Não é um lance tão bom, né? Aqui a melhor opção era, por exemplo, voltar a dama, né?
E aí, sei lá, se eu volto a dama, ele tem a oportunidade de fazer algum lance diferente aqui, né? Ou até mesmo dama G5 de novo, meio que forçando eu a mudar, senão eu vou acabar empatando a posição, né? Porém, aqui, a ideia era deixar ele fazer esse, porque dá a impressão que agora ele vai recuperar. A qualidade está no final de damas, porém está no final de damas, onde é fácil para mim ganhar. Porque depois de dama D2, ele tem que tirar o rei, dama D1 cheque primeiro, para poder tomar esse peão com cheque, né? Então eu tomo o peão com cheque, o rei volta para G1, eu dou cheque em D1 de novo. Eu poderia dar cheque em B1 para tomar em A2, também seria uma opção, mas aqui eu queria tentar a ideia de dama C7, dama C2, porque se ele vier aqui para H3, agora eu tenho dama F5, troco as damas e simplesmente vou promover aqui o peão, né? Então, depois desse cheque, ele volta para G1, fez a melhor escolha, eu dei cheque novamente, ele volta para G2. Aí aqui eu já vi que a ideia não vai funcionar, ele já viu que rei H3 não pode. Então eu faço dama D2, ao invés de eu tentar tomar o peão, eu quero deixar aqui ó, a dama já protegendo aqui a casa de promoção do nosso peão, né? Porque depois, agora sim, ele tirou o rei para H3, eu faço C2, e não tem como ele evitar a promoção, né? Ele vai tentar algum tipo de perpétuo aqui, mas meu rei vai se esconder. Depois de dama F7, ataca o rei, rei C6, dama E8, o único cheque que ele tem na posição. Rei vem aqui para B6, e aí ele resolve tomar aqui o peão em E6, né? Bom, ele poderia tentar mais um cheque aqui em D8, porém depois de rei A6 aqui, ó, todos os cheques estariam defendidos, né? Todas as casas aqui, ó, a dama defende esse peão e não tem como ele evitar a promoção, né? Então aqui ele resolveu tomar o peão, agora eu promovi, ele deu esse primeiro cheque, rei saiu aqui para C6, ele resolveu dar cheque aqui em A4, porém depois de rei D5 aqui, ele abandonou, né? Não tem mais o que fazer, agora eu tenho duas damas, qualquer cheque que ele me der, eu vou cobrir de dama, né? Se ele me der esse cheque aqui, eu posso cobrir aqui com a dama, enfim, aí são duas damas a mais, quer dizer, é uma dama a mais, né? E ele não vai ter nenhum tipo de perpétuo, né? E aí fica bem fácil de ganhar, né? E aí ele acabou abandonando, né? Bom, vamos dar uma olhadinha agora na. Vou pegar aqui a avaliação da partida. Bom, então aqui estamos com a avaliação da partida, né? 86% de precisão para mim, 78% para ele. Uma chance perdida para cada lado. Ele jogou com um rate de 1900, segundo o chess.com, e eu com rate de 2250. Bom, foi uma partida bem interessante, né? Onde eu tive que me virar ali no meio jogo, né? E bom, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e até a próxima.